A síntese de indicadores sociais do IBGE mostrou que a desigualdade e extrema pobreza fecharam o ano de 2022 no menor nível em 10 anos. O índice Gini, que mede a distribuição de renda em uma escala de 0 a 1, atingiu no ano passado, sob a gestão de Jair Bolsonaro, o patamar de 0,518 no ano passado. Segundo o IBGE, o percentual de pessoas em extrema pobreza que viviam com menos de R$ 200 por mês caiu para 5,9% no país. Ainda segundo o Instituto, a proporção de pessoas em situação de pobreza que viviam com até R$ 637 por mês caiu de quase 37% em 2021 para 31,6% no ano passado. Com isso, mais de 10 milhões de pessoas saíram da pobreza de um ano para o outro. Boa notícia, né, Alexandre? Esse declínio aí é atribuído em grande parte aos efeitos dos benefícios que foram implementados aí durante a gestão do governo Jair Bolsonaro, durante a pandemia do coronavírus. Sem dúvida, mas antes eu queria fazer um parênteses para fazer justiça ao Zé Dirceu, que era um pensador dentro do PT. Eu esqueci de falar que é dele, e ele insiste nessa ideia, de que o Supremo tem que ser exclusivamente uma corte constitucional. Deixa de ser tribunal para pessoas de foro privilegiado que vão lá para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça, e não no Supremo. O Supremo só tratar de assuntos constitucionais e deixar de ser um tribunal político. Zé Dirceu vem defendendo isso. Mas olha só que ironia, né? Com Bolsonaro é que tá se aplicando o fome zero, né? Interessante isso. Mas óbvio, né? Mesmo com a pandemia, o feche tudo, vá para casa, não dê emprego, demita, não venda mais, não compre mais, tudo aquilo que se tentou fazer, né? Mesmo assim, os mais pobres sobreviveram e diminuíram em 10 milhões o número, como mostra o próprio IBGE, né? Que nesse momento é insuspeito, né? Então, temos aí um resultado que é muito bom, só que neste ano a gente está vendo aí que se o Estado gasta demais, obriga a nação a pagar mais impostos, a nação não consegue pagar mais impostos, começa a haver, tem um grande negócio, aí o Globo mostrou essa semana em manchete, que um grande ramo de negócio é administrar a liquidação de empresa, aquele acerto, as pessoas as empresas estão sentindo, né? Cai o investimento, inclusive o investimento estrangeiro em capital de risco, e o pior, a dívida aumenta, e aumentando a dívida, o governo tem que pagar juro, e o governo pagando o juro, ele está pressionando o juro, e não vai ter como baixar o juro desse jeito, né? E o déficit público aumentando. Era tão simples fazer como o Paulo Guedes fazia, e deu esse resultado, né? Diminuindo a miséria. Era simples e lógico. Só que agora não, tem outra ideologia que acha que o Estado é muito importante, que vale um Estado inchado de uma nação sustentando um Estado pesado. Pois é, Ana, felizmente uma boa notícia, né? Os índices mostram que houve uma redução de desigualdade e extrema pobreza no Brasil no ano de 2022, fechou com o menor patamar em 10 anos, 10 milhões de pessoas saindo, então, da extrema pobreza de 2021 para o ano de 2022. Pois é, Paula, eu quero aproveitar essa notícia, né, uma boa notícia, e pedir para você que está aí do outro lado assinar a Revista Oeste, renovar a sua assinatura, exatamente porque ninguém vai falar sobre isso, ninguém vai falar sobre fatos, porque fatos são coisas teimosas, né? E por mais que alguns queiram colocar narrativas, né, à frente de fatos, os fatos vão seguir a sua linha de frente, né? É por isso que as pessoas hoje, principalmente um judiciário ativista, precisa aplicar a censura àqueles jornalistas independentes,
a veículos independentes, como a Revista Oeste, jornalistas comprometidos apenas com os fatos, que hoje, jornalistas que são um norte no jornalismo, como Augusto Nunes, Alexandre Garcia, J.R. Guzzo, que são raridade, né? São exceção num terreno absolutamente árido de fatos, né? E não apenas falácias. Então, estamos aqui, dando mais uma vez não, eu não diria o outro lado, mas o único lado que tem, né? O lado verdadeiro, que a desigualdade no Brasil diminuiu sob a administração do presidente Bolsonaro, um governo que foi absolutamente técnico. Claro que, como todo governo, teve os seus defeitos muito pontuais, soube ouvir críticas, e aqui nós seguimos documentando. Eu diria que a Revista Oeste é isso. Nós seguimos documentando o que aconteceu nos últimos 4 anos, que você não vai encontrar em absolutamente nenhum outro lugar. Então, Paula, diante dessa batida feia aí, né, que está sendo pavimentada no Brasil, da censura abjeta e absurda, deixo meu agradecimento aqui em nome de toda a nossa equipe da Revista Oeste, do Oeste Sem Filtro, para você que continua acreditando exatamente na imprensa independente, porque fatos, como disse muito bem o segundo presidente americano, John Adams, são coisas teimosas e eles vão seguir o seu rumo. Ana, vou aproveitar essa pausa estratégica aqui para pedir uma ajuda sua para ler um trecho do texto do nosso querido mestre, que é Augusto Nunes, dessa edição da Revista Oeste, que está sempre muito bom, hoje também, e vale a pena, com o título Aqui o Passado Não Passa, vale a pena a gente fazer essa pausa aqui para ouvir a Ana lendo um trechinho de Augusto Nunes. Vamos lá. E que texto, né? Mais um texto maravilhoso do nosso querido mestre Augusto. Vamos lá. O sucessor Nicolás Maduro jura que Hugo Chávez já o visitou 2 vezes em forma de passarinho. Não detalhou o que conversaram. É possível que a ideia de roubar 2/3 da Guiana tenha surgido entre um pio e outro. Se foi assim, é certo que Chaves/Bolívar sugeriu ao herdeiro truculento e abobalhado que torcesse pela volta do PT ao governo. A dupla sempre contou com 3 trunfos: o apoio do exército venezuelano, comandado por corruptos sem cura, a omissão da ONU, hoje reduzida a um asilo de esquerdistas sem voto, e a falsa neutralidade de Lula, concebida para algemar o lado certo e, simultaneamente, liberar o bandido da história para o ataque traiçoeiro. Não existe conflito nenhum. O que há é a cobiça da Venezuela economicamente agonizante, sonhando com o confisco de uma imensidão de petróleo. Nem existem partes em litígio. Existem um país pacífico e praticamente desarmado, e outros sonhando com a amputação territorial do vizinho a caminho da prosperidade. Mas há uma pedra no caminho: o petróleo de Essequibo. Foi encontrado e será extraído por uma empresa petrolífera norte-americana, e o governo dos Estados Unidos não costuma engolir afrontas a pessoas, físicas ou jurídicas, que tenham nascido lá. Maduro certamente vai consultar o passarinho. O clube dos cafajestes cucarachas sairá ganhando se a ave sempre irrequieta não tiver perdido o juízo de vez. Belo texto, hein, Augusto? Muito obrigado. Ana, sempre minha parceira, indispensável. Muito bem, então você que está nos acompanhando, corre lá no site da Revista Oeste para conferir esse e outros artigos que já estão disponíveis aí na nossa revista digital, www.revistaoeste.com/assínio. Então você pode usar o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela também para aproveitar os descontos e aproveitar nesse final de semana para fazer a leitura aí desses belíssimos textos de gigantes como Augusto Nunes, J.R. Guzzo, Ana Paula Henkel, Alexandre Garcia, Rodrigo Constantini, enfim, um timaço de jornalistas que escreve artigos
exclusivos para você. Agora, Piotr, vamos voltar para o assunto anterior que estávamos comentando, uma boa notícia aqui, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, noticiário é difícil, só tragédia, só tristeza. Então temos uma boa notícia aí, 10 milhões de brasileiros saindo da pobreza, né, de 2021 para 2023, 2021 para 2022, perdão. O que deixa claro que a direita liberal transforma problemas em oportunidades, porque herdou um problema gigantesco e a esquerda não consegue nem lidar com o mar de petróleo. É o caso da Venezuela, que tem as maiores jazidas do mundo e transformou uma potência petrolífera em uma ladra hoje, uma ladra de petróleo alheio, que é a tentativa aí de anexar esse equibo na Guiana. Mas só voltando ao caso brasileiro, o caso do governo passado foi uma combinação fantástica de lógica de política econômica liberal com visão de Estado moderno. Primeiramente, uma redução da máquina pública, de gasto da máquina pública. Quando o governo faz isso, ele reduz a dependência, ele gera menos dívida, reduz a dependência de mais empréstimos. E quando as pessoas falam assim, eu estou comprando Tesouro Direto é título de dívida do governo. O governo se endivida e vai se financiar no mercado. Mas quando o governo se financia no mercado numa escala gigantesca, ele tira esse dinheiro do mercado para pegar para ele. Quando tem menos dinheiro no mercado, a taxa de juros normalmente para as outras pessoas, eu estou falando de empresas e pessoas físicas, fica com uma taxa maior. É a relação da lógica econômica, né, de oferta e de procura. O governo vai lá e toma todo esse recurso, sobra menos recurso no mercado. A outra coisa é a simplificação para se fazer negócios. Outra coisa muito boa que aconteceu no país, sobretudo nos anos do governo Bolsonaro. Aí você junta todas essas duas coisas liberais e com um pouco de benefício social, porque o país ainda é um país muito desigual e você não pode abrir mão da presença do Estado só no que ele é realmente vital, e essa foi a lógica do governo Bolsonaro, e você produz fatos como esse, que nem o IBGE consegue mudar, de que você conseguiu reduzir a pobreza. Mas você reduziu a pobreza com benefício social e mais um adendo que é extremamente importante. Porque as pessoas, quando recebem benefício social com um país em crescimento econômico e com a possibilidade de se fazer negócios de uma maneira mais simplificada, essas pessoas acabam tendo algum nível de empreendedorismo. Ou seja, você recebe o benefício como algo emergencial, mas consegue ver futuro fora dele. Do jeito que nós temos hoje, as pessoas ficam cada vez mais dependentes do Estado, porque a economia não propicia a elas, digamos, crescer sozinhas. Então, elas ficam cada vez mais dependentes do Estado. É uma tragédia econômica no presente e no futuro, no curto, no médio e no longo prazo, que a gente conseguiu romper lá com o governo Temer e depois o governo Bolsonaro, e que infelizmente estamos voltando agora. Nem a potência petrolífera, que também é o Brasil, né, com a história do pré-sal, está conseguindo fazer o país dar saltos que deveria dar saltos. Um salto gigantesco para o futuro e para um futuro melhor. Não, essa visão estatal do governo de gasto de má qualidade é o que produz o resultado que nós temos hoje no atual governo.